Olá, você aí que está nos ouvindo e acompanhando, seja no Spotify, seja no YouTube. Nós estamos aqui mais uma vez com mais um capítulo do MaluCast, que é aquele podcast que fala sobre saúde, sobre a sua saúde, de uma maneira descontraída, diferente, trazendo conceitos novos e uma visão nova sobre como cuidar do seu corpo, como mantê-lo saudável. E nós estamos com o segundo episódio da jornada O Slenderito. O Slenderito está aqui conosco, seja bem-vindo, Slenderito. Olá, mais uma vez, obrigado pelo convite de novo, doutor, ou melhor, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o método Slender, né? Bacana. E se você não conhece ainda quem é o Slenderito, não sabe de quem se trata, assista lá o primeiro episódio, que lá ele foi apresentado devidamente e você vai saber que ele está aqui para compartilhar conosco a trajetória dele nesse processo de reequilíbrio orgânico. E dentro dessa conversa a gente vai falar de muita coisa interessante. Hoje nós vamos falar, Slenderito, no episódio passado você lembra que a gente deu uma pincelada mais geral sobre a história da trajetória, sobre a escada que ninguém deve descer. Não, né? Não, essa não. E a gente viu que tem uma primeira fase, que é a fase do equilíbrio pleno, né? Citamos o que significa o equilíbrio pleno. E você disse, inclusive, que aos 18 anos foi a fase que você se sentia mais saudável, né? Apesar daquelas ites que eu tinha, aquelas coisinhas assim, né? Pois é. Isso que você está falando é muito importante, porque você se sentia na fase Slender, né? No top. E não era. Você estava, como a gente comentou, e agora eu vou reforçar um pouquinho mais, você já estava... Na verdade, agora que você está falando desse it aí, eu imagino que seja uma manifestação alérgica, né? Eu vivia... eu tô com renite, eu tô com sinusite, era tudo assim, com 18 anos. Então, na anos. verdade, se a gente for bem criterioso, você já estava na fase 3. Eu achava normal. Essa manifestação alérgica já é o que a gente chama na fase 3, sinais de alerta. Mas nós vamos falar em mais detalhes depois. Vamos voltar para a fase 2. A fase 2 foi até antes disso. É aquela fase que você acha que não tem nada. E, de fato, sintoma não tem mesmo, né? Mas os desequilíbrios já estão lá gradativamente se formando, né? Sim. Eu vou reforçar um pouco mais essa fase, porque ela é de extrema importância. Eu sei que tem muitos jovens nos ouvindo, né? E nessa fase é natural que o jovem se sinta, que você aí que é jovem se sinta com pleno vigor e não perceba o quanto atitudes prejudiciais vão comprometer a sua saúde. Né? Você planta agora, mas vai colher e não demora muito para colher. É isso que eu tenho visto, sabe? Antes a pessoa errava e ia colher o resultado dos seus abusos tardiamente. Hoje não. Hoje essa colheita tem vindo mais acelerada porque o mundo está diferente, né? A gente tem que enxergar isso. A senhora falando agora sobre a minha renite e a minha sinusite lá atrás, com 18 anos, era um sinal imperceptível porque para mim era natural. Exato. Né? Eu estava lá no... eu posso fazer tudo. Você sabe que isso é uma coisa que eu vivencio no dia a dia. O comum ser encarado como normal. Muitas vezes eu atendo pacientes, principalmente crianças, e eu pergunto assim, ele tem determinado sintoma respiratório? A mãe fala assim, não, mas isso ele tosse na minha frente. Eu falo, e essa tosse? Não, mas isso é normal. Quer dizer, quando que uma tosse vai ser normal? Então, acaba, como é tão frequente na vida da criança, acha que então faz parte, né? E não faz parte, são chamados sinais de alerta, como eu chamo, que vai ser lá na terceira fase, que a gente vai detalhar bem, porque essa é uma fase que merece ser detalhada, explicada e comentada. Mas, então, a sua rinite lá aos 18 já era a fase 3 do sinal de alerta. Era uma alergia, né? Na verdade, então, que eu o seu estado que você se sentia bem em equilíbrio, que seria a fase 2, foi antes disso, né? Sim. Mas eu queria alertar uma coisa. O topo da saúde, que é a fase Slender, hoje, eu acho que nenhum de nós, viu, Slenderito? É triste falar isso, mas é a realidade. Nós temos que lidar com fatos reais, né? Hoje, nem o bebê nasce mais na fase de pleno equilíbrio, infelizmente, porque o mundo está agressivo. Acho que só não enxerga quem não quer, né?
tudo mudou. Em todos os aspectos, já há uma sobrecarga maior, né? A vida é diferente, né? A vida é diferente. Até as mães que geram crianças já no organismo intoxicado, elas passam isso para o bebê, né? Não é à toa que eu elaborei e formatei um curso específico para gestante, que é a gestação inteligente, para já preparar o organismo até antes de engravidar. Nossa! Para que, não é bacana? Muito interessante. Para que, são 9 meses ali, a mãe fornecendo todos os ingredientes que aquele corpinho precisa para se formar, né? E queira ou não queira, a mãe passa isso, né? Passa de coisas que ela nem imagina, não é só orgânico, né? Não são só vitaminas, minerais, nutrientes dessa maneira. Ela passa através do ambiente que ela frequenta, ela passa através dos pensamentos que ela tem, das músicas que ela ouve. Você acredita? E nesse caso, doutora, da alergia, da rinite que eu tinha, essas coisas também, né, que lá atrás me incomodavam muito. Isso também passa para a mãe? Essas coisas assim passam para o filho, para o bebê? Como é que funciona isso? Eu costumo dizer que muita coisa, o que se passa são hábitos errados, sabe? Porque às vezes, Boa. Às vezes eu atendo a criança que tem uma hipertrofia de amígdala e a mãe fala assim, não, mas o pai também tem. Eu falo, não, isso não é genético, né? Com certeza o que passou foi hábito errado e a criança está aí, né? Herdou hábitos errados. Então, ele também desenvolveu uma determinada reação, sabe? Então, nem tudo é genético, não, sabe? Entendi. Então, essa fase, que é a segunda fase, a gente acaba falando pouco porque passa despercebido, né? Ninguém vê que está passando por aquela fase, ele só vai se dar conta do processo quando vem algum sintoma, né? Mas é um alerta importante. E quando você conscientiza sobre a responsabilidade de cuidar de si próprio, você fica mais atento nessa fase, porque naturalmente você se cuida, né? Isso daí é extremamente importante. Mas eu gosto muito de dizer, Slenderito, uma comparação que eu uso, você sabe que eu sou das comparações, né? Ótimo, excelente. Minha marca registrada é essa. O nosso corpo com a nossa casa. Olha. Veja para você ver, não é? Essa é a nossa casa. A gente vive nessa casa antes de nascer, né? Desde que estava lá sendo gerado até o dia em que deixar a Terra, né? Então, a gente tem um período de permanência na Terra que a gente mora dentro dessa casa. Exato. Eu lembro da história lá do livro Pequeno Príncipe, é tão lindo, né? Quando ele compara essa saída dele e volta para o planeta como uma casca de árvore vazia, né? É bonito isso. Então, ele explica lá, né? A casca vai ficar aí. Então, é o corpo terreno. E essa casa, como toda casa, ela precisa ser cuidada. Eu sempre falo assim, que se a gente cuidar do corpo da mesma maneira que você cuida de uma casa, olha, é mais de 90% dos problemas resolvidos. Isso quer dizer, uma casa limpa, ela é gostosa para você conviver, para as pessoas serem recebidas. É mais ou menos por aí, então, essa visão. Lembra que eu falei no episódio anterior dos alicerces da saúde física, que é a desintoxicação, a nutrição, o equilíbrio ácido-básico e a temperatura. Sim. Pensa numa casa. O que é uma casa aconchegante? Uma casa limpa, é um organismo desintoxicado. Uma casa arejada, temperatura. A despensa cheia. Você pode ter uma casa bonita, limpa, tudo com a despensa vazia. Como é que você vai viver lá dentro? Não tem graça. Né? E a acidez, eu falo assim, uma casa cheia de mofo, que está ligado à acidez. É uma casa também desconfortável e até totalmente inadequada para viver. Então, a casa você busca mantê-la em ordem, né? Limpa, fresquinha, com a temperatura boa, sem sujeira, sem bichos, né? Sem invasores. Isso é o que a gente tem que fazer com o nosso corpo, sabe? Entendi. Aliás, eu gosto também muito de comparar com histórias infantis, sabe? Eu tenho com Pinóquio, eu uso muito Pinóquio, né? Tem um livrinho um e-book até, que eu falo verdades e mentiras sobre a sua saúde, e o personagem que eu uso é o Pinóquio, né? O Pinóquio fala mentira, o grilo falante fala a percepção verdadeira da história, né? Mas
Tem uma história que eu gosto muito e ela serve demais para mostrar isso. Uma vez eu dei uma palestra em Brasília, no lançamento do Idade Biológica, e eu fiz a palestra inteirinha em cima da história dos três porquinhos. Ah, muito boa. Você conhece? Muito boa. Conta muito pra boa. gente aí, Primeiro então. que os três porquinhos resolveram de morar, né, longe da cidade, no mato, para viver livre. Só que cada um foi fazer a sua própria casa da maneira que ele achava mais prático e, é claro, né, do jeito que eles queriam viver. Um deles resolveu fazer a casa de palha, o outro, se eu não me engano, foi a casa de madeira, e o último foi a casa de tijolos, né? Foi isso. Foi isso tudo, né? E daí vem aquela história do lobo mau. Né? Uhum. O lobo mau veio, assoprou a primeira, que era a casa de palha. Eu vou respirar, eu vou inspirar, eu vou assoprar e foi a casa de palha. Foi pelos ares. Pelos ares. E assim, sucessivamente, né? Ele foi indo atrás de um e do outro, e assoprando e derrubando. Só que chegou no tijolos, ele não derrubou, não conseguiu derrubar. Exatamente. Então, veja bem, cada um escolheu o tipo de casa que queria fazer, né? Uhum. A escolha, você colhe aquilo que escolhe. Eu repito isso porque Boa. isso é muito sério. Então, o primeiro porquinho, ele queria ter tempo livre. Ele queria brincar, aproveitar a floresta, explorar aquele novo ambiente, né, para onde eles tinham mudado. Então, ele achou a forma mais rápida de se livrar daquele compromisso. Fez uma choupana, uma casa de palha, rapidamente ele terminou e foi ali para a diversão. O Slenderito aos 18 anos. Aí, é verdade. O segundo porquinho, ele também queria se divertir e acompanhar o irmão para explorar, mas ele tinha um senso de capricho maior, então fez a casa de madeira, ficou muito bonitinha, mas rapidamente ele terminou e lá foi. O terceiro porquinho já tinha uma responsabilidade maior. Ele era mais precavido, ele já analisou o ambiente e ele fez uma casa que daria mais segurança para aquele ambiente que eles estavam. Afinal de contas, eles estavam no meio da floresta. E ele fez a casa de tijolo. Então, você vê pessoas convivendo iguais, saíram do mesmo lugar, tinham o mesmo ambiente de vida, cada um fez a sua escolha. Sim. Né? Isso é a nossa vida, certo? Então, você pode escolher, fazer escolhas que te gerem um organismo casa de palha, um organismo casa de tijolo ou um organismo casa de madeira. Interessante. Tá? Mas é um comparativo muito bom. E aí, o que aconteceu? Veio o lobo, não é? O lobo, faminto e feroz, viu a casa mais vulnerável. Soprou uma vez, a casa foi pelos ares. A história fala que o porquinho correu para a casinha do irmão e se salvou. Eu já não acredito, não, porque um lobo faminto e feroz no meio da floresta não ia dar conta de pegar um porquinho. Derrubou a casa. Eu acho que o porquinho já perdeu a vida nessa. Ele continuava com fome, foi para a segunda casa mais vulnerável. Ele é esperto e ele derrubou e também deve ter devorado o porquinho. E a terceira casa ficou em pé e o porquinho se salvou. Então, veja que as escolhas podem te levar para comprometimentos graves de saúde e até perder a vida prematuramente ou ter uma vida mais longa com saúde e segurança. E o lobo representa o que eu chamo de os lobos que atacam a nossa saúde. E hoje tem lobo de tudo quanto é jeito. Ah, tem, né? Nós temos a poluição, nós temos o estresse violento, nós temos os alimentos processados, industrializados, né? Tem lobos emocionais, né? O medo, a insegurança que a gente vive. Temos lobos em convívios, né? Os convívios tóxicos que a gente chama, né? Pessoas que sugam a sua energia, sugam o seu bom humor, sugam isso em convívios não só conjugais, mas às vezes convívio de irmãos, convívio de pais e filhos, né? Temos lobos em ambiente de trabalho, temos lobo nos governos, né? Então, lobo é o que não falta. E se a gente se cuidar para ter uma casa de tijolo, você fica mais resistente a esses ataques. Protegido, né?
mais protegido e você sobrevive mais. Então, isso dá o que pensar e mostra, de novo, reforça a importância de você cuidar desse corpo. Porque você tem duas opções. Ou você vai morar longe dos lobos, né? Como os porquinhos. Então, não, aqui é muito perigoso, não quero saber de morar aqui, vou construir minha casa em outro lugar. Ou, se você está no meio dos lobos, você tem que ter uma segurança maior. E para nós é igual, né? Ou você busca uma vida com menos agentes prejudiciais, isso é importante também. De novo, as escolhas aí como ponto de partida. Ou se a situação te obriga. Tem pessoas que moram, eu tive muitos pacientes que moravam na capital de São Paulo, né? Poluição, como que ele ia se livrar do lobo da poluição? Não dá, né? Então, ele tinha que criar uma circunstância, fortalecer o organismo dele de outra maneira, né? Com os recursos compensatórios, como eu chamo, para que aquele lobo causasse menos dano para ele, não é? No caso, eu com 18 anos, me achava o tal, achei que era virar o tal a vida inteira, ia ser daquele jeito. Aí vinha com as minhas rinites, as minhas supostas alergias, e não procurei, né, me proteger ou fazer a minha casa de tijolos. Eu deixei ela vulnerável. Exato. E essa vulnerabilidade causou problemas seríssimos depois da minha vida. Vendo dessa forma, é assim que eu consigo entender isso. Então, E é perfeita essa compreensão. Aí ocorre aquilo, a agressão começa a virar lesão. Aí começa a aparecer doenças propriamente ditas, né? E é muito engraçado que muitas vezes eu presenciei, vivenciei e ouvi isso. A pessoa começa a ter o que eu chamo dos sinais de alerta. Aí, de repente, lá na frente, faz um diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico de uma doença crônica, por exemplo, um diabetes, uma artrite reumatoide, né, uma insuficiência tireoide. Aí ele fala assim, puxa, até que enfim alguém descobriu o que eu tenho, né? Você compreendeu? Não é até que enfim, como se aquele sintoma que ele vinha tendo já fosse a doença. Não era. Estava avisando, tem algo errado, mas ninguém fez nada, ninguém corrigiu, aí sim, né? Quer dizer, você fica pulando em cima da mesa, como eu falei no outro episódio, a mesa começa a balançar um pouquinho, de repente ela quebra, porque você continuou, né, agredindo a mesa. A insistência, né, de fazer o errado, insistência, né? De fazer o errado. Ao primeiro balanço, se você falasse, não, vamos parar aqui que tem algo errado, a mesa estaria inteira até hoje, né? Agora, uma coisa que sempre as pessoas me perguntam, quando eu faço essa comparação da casa, né? Eu falo assim, e aí, mas não existe diferença de genética entre cada um, né? Não tem gente que já nasce casa de palha, já nasce casa de tijolo? Eu ia perguntar exatamente isso, porque assim, tem muita gente que já nasce com uma genética predisposta, né? Diga-se de passagem, pelo que nós leigos sabemos, né? Muitas vezes, de que ela tem uma saúde melhor que a minha, ela já nasceu com uma imunidade melhor. Isso é real? Existe sim. Existe a constituição genética. Eu não estou nem falando que já nasceu com alguma doença, porque logicamente que existem as doenças que já nascem, né? As doenças genéticas. Mas eu estou falando mesmo de constituição. E você sabe que existe um exame fantástico que identifica com uma precisão incrível se a casa é de palha, de madeira ou de tijolo, que é análise da íris. Análise da íris, não conhece? Eu ouvi falar algo assim, mas não Sabe que sabia a íris que é ela... o colorido do olho, sim, né? Sim, mas eu não sabia que ela tinha essa função também. Tem. Ela é uma ferramenta de avaliação fabulosa, olha, né? Que legal. E a história dela é linda. Deixa eu puxar na minha memória aqui, que faz Fica tempo que eu não falo nesse assunto. Mas foi um médico húngaro, Ignaz von Pexley, a minha memória está boa. Ele foi o primeiro a identificar, a fazer um estudo bem completo da íris, que é esse disco colorido, né? E localizar no disco da íris os órgãos e os sistemas. Olha! E a história dele é tão fascinante. Ele era garoto e, lá no país dele, húngaro,
ele encontrou uma coruja presa numa cerca. E a coruja tem um olho bem grande, né? Fácil de você ver detalhes. E ele viu... Não viu ainda, eu esqueci da história, vou falar agora. E ele foi tentar tirar a corujinha presa na cerca e quebrou uma perninha dela, naquilo de soltá-la dali, quebrou uma perna. E na hora, ele viu aparecer uma mancha preta, que seria, se você imaginar a íris como um relógio, às 6 horas do relógio. Entendi. E aquilo chamou a atenção dele. Ele levou a corujinha para casa, começou a cuidar daquela fratura e viu que aquela mancha preta começou a clarear e ficou só um sinalzinho. Ele ficou com aquilo na cabeça. Posteriormente, ele se tornou médico em Viena e passou a observar as íris dos pacientes dele. E ele viu que manchas, pontos, alterações na trama da íris correspondiam a determinada doença, determinada alteração orgânica. E ele foi mapeando. Não é coisa mais linda Olha, isso? que interessante. Então, ele foi o precursor. Depois dele vieram outros, né, até contemporâneos a ele, existiu. E esse mapa, vamos chamar de mapa, né, ele foi se tornando mais detalhado a ponto de você ter localizado na íris a localização precisa de órgãos e de sistemas. Mais à frente ainda, teve um pesquisador americano que fez esse mesmo trabalho ligado ao comportamento. Olha. Então, existe um padrão de íris para cada padrão comportamental. E isso ajuda demais no diagnóstico. Interessante. E quando você analisa a íris e você vê que a pessoa tem uma fragilidade genética, tem uma constituição genética mais frágil, essa é a maneira correta de dizer, então, é uma casa de palha, vamos dizer assim, você já toma cuidados mais específicos para compensar essa fragilidade genética. Já viu que tem pessoas que fazem as extravagâncias e não sente nada, o outro, qualquer coisinha, já está doente? Ah, tem muito disso. Não tem? Uhum. Então, isso são constituições. Agora, a pessoa já vem geneticamente mais frágil, ele vai ter que ser cuidado mais, ele vai ter que ter um cuidado maior. Cuidado todos nós temos que ter, mas esse, se não se cuidar, vai adoecer mais cedo, entendeu? Então, existe a genética, sim, mas para isso existem as medidas compensatórias. É como, por exemplo, pensa se os 3 porquinhos fossem para a floresta e eles já ganhassem prontas as casas. Uhum. Eles não tivessem que escolher o que iriam eles próprios construírem. Aí, o porquinho que ganhou a casa de palha, se ele fosse amadurecido, ele ia falar assim, alguma coisa eu tenho que fazer para ficar protegido, porque essa casa está muito vulnerável. Então, ele, de repente, construiria uma cerca bem firme, bem alta, protegendo a casa. Pronto. Ele estaria vivo até hoje, não é? Possivelmente. Isso são medidas compensatórias, entendeu? Então, não é motivo de desânimo, nem de se sentir derrotado se alguém geneticamente é mais frágil ou se alguém já nasceu com alguma patologia ou se alguém já é portador de alguma doença. Porque às vezes a pessoa fica meio desanimada, fala assim, mas agora isso não serve para mim porque eu já tenho tal doença. Não, isso não é motivo, porque primeiro que, como eu disse, enquanto a vida há regeneração celular, às vezes você acha que aquele processo é irreversível e de repente ele resolve. Eu assisti isso inúmeras vezes nesse trabalho. Eu vou pontuar, eu vou pedir licença para a senhora, pelo fato do seguinte, a senhora falou alguma coisa que é muito real, a gente pode mudar isso. Eu tinha um hábito, né, com o passar dos anos, eu ganhei várias coisas diferenciadas, né, como presente da minha má índole com o meu corpo, e uma delas era tomar um medicamento para uma acidez no estômago terrível que eu tinha. Sim. Mas como era horrível, todos os dias tomava aquele comprimidinho, que era o que me fazia, vamos dizer assim, né, uma proteção, um paliativo no meu estômago. Aliviava o sofrimento. Eu não sentia, podia comer alguma coisa que eu não ia sentir a dor. Mas eu esquecia de tomar, a dor vinha, aquela queimação e tudo mais. Quando eu fiz esse processo,
de seguir o Slender por completo e ver como funcionaria comigo, a mudança foi radical. Eu deixei de tomar um dia o remédio, 2 dias o remédio. E conforme eu fui trabalhando, né, fui fazendo essa autoprevenção, principalmente da minha parte emocional e física ao mesmo tempo, de repente eu não estava tomando medicamento mais, há mais de um mês, e estava falando, nossa, mas eu tomei, será? Porque eu não senti, eu comi isso, eu não senti, eu tomei aquilo, eu não passei mal. Então, é muito real o que a senhora está falando, é a questão da prevenção, de você se prevenir e ver onde está aquela possibilidade de você fazer mal. Só vai trazer benefício, né? Exatamente. Mesmo que você não saiba onde vai estar esse benefício, exatamente. Mas ele sempre vai. Agora, você falando isso, como a sua íris é clara, a análise da íris não é assim a olho nu, Sim. muito menos a distância. Ela existe uma ampliação da íris, né? Porque você tem detalhes assim minúsculos. Mas a sua genética, a distância, eu posso ver que você é o que a gente chama de linfático. O linfático, já geneticamente, é mais ácido. Olha aí. Então, por isso que tão precocemente você tinha a sua IT lá, né? Lembra que eu falei que as 4 colunas da saúde, uma delas é o equilíbrio ácido básico? Então, o organismo não pode ser ácido. E o seu organismo geneticamente é ácido. Então você vai entrar em desespero, e agora estou perdido, sou ácido? Não, você vai tomar atitudes. O alimento, ele tem um poder enorme de alcalinizar ou de acidificar o sangue. Então, o que você tem que fazer? Priorizar os alcalinizantes. Coisas que para o outro, que não é ácido genético, não faz tanto mal. Não, faz mal, mas não dá sintoma. Não dá sintomas. Vamos falar o certo, que é mal. Sim. O que faz mal para qualquer um. Só que para o outro não dá sintoma, o que é até pior, né? Para você rapidamente dá sintoma. O que eu acho uma vantagem, sempre falei isso, a males que vem para bem. Então, porque naquilo que você já sofre eu logo... falo assim, como assim uma vantagem? Uma vantagem, porque naquilo você sofre logo, você abandona esse erro, entendeu? Tem não, às vezes as mães falam assim, é triste, mas é bom. Fala assim, teve diagnóstico de diabetes a criança, é duro. Você ter um diagnóstico de diabetes para criança, para gente, como profissional, para família, né? Para criança. Aí, como é sempre bom do limão fazer a limonada, eu falo assim, a males que vem para bem, porque agora ele vai ter um estilo de vida saudável que toda criança deveria ter, entendeu? Ele vai se privar obrigatoriamente, por força da circunstância, de coisas que só fariam mal para ele. Então, o outro, que aparentemente está em melhor situação, porque ele vai poder usar e abusar das guloseimas, ele vai ter esse problema lá na frente. Talvez até pior. Sabe o que eu acho muito bonitinho na senhora isso, doutora? Que é o detalhe de olhar o mesmo com outros olhos, né? De ver essa situação de que, é ruim. A gente não quer, né, que apareça uma situação como essa. Mas... fazer, né, de um limão uma limonada. É muito bacana isso, é muito bom. É um ponto de vista positivíssimo que as pessoas que nos ouvem e nos veem agora, elas têm que entender que a vida ela tem os seus altos e baixos e que você escolhe, mais uma vez, né, se você quer viver no alto saudável ou no baixo sofrendo. Né? Exato. Porque... aparentemente usufruindo de coisas transitórias, mas sofrendo, né? Mas tem um assunto que falhou aqui, mas que eu quero deixar claro, minha cabeça Fica perdeu agora. Não, olha, vou explicar para vocês que estão acompanhando. A doutora ela eu tem já lembrei. tanta informação, que às vezes ela vai na informação, ela volta, mas ela está aqui e ela traz até de novo para você. Organizada, não, ela se reorganiza. É porque é muita informação. Agora mas eu já lembrei, e é uma coisa importantíssima, que é a história da pessoa que já tem uma doença se sentir menos, se sentir fora desse contexto de promoção de saúde, porque ele fala, isso não é para mim, né? Eu já tenho uma doença. Aí eu quero dizer uma coisa incrível. Sabia que saúde não é ausência de doença? Saúde é equilíbrio. Nós começamos falando isso no outro episódio. Aliás, se você não viu, vai lá no primeiro episódio, que ali nós explicamos coisas muito importantes. E se não ouviu também, no podcast direto. Viu e ouviu, Inclusive que saúde é equilíbrio, e equilíbrio em que, ali ficou bem detalhado. Mas saúde é equilíbrio. E uma pessoa com uma doença crônica,
ele também pode promover dentro das condições dele o equilíbrio. Eu falo o seguinte, aqui é o topo de saúde, aqui é o buraco da doença. Se a pessoa está no buraco da doença, mas ela conseguir subir alguns degraus e ficar na metade do caminho, já está ótimo. No caso da minha fibromialgia, é mais ou menos assim que funcionou? Conseguir a equilibrar ela? Ela não é doença, ela é sinal de alerta. Isso nós temos que falar com mais detalhes e vai ter a hora certa. Mas ela é o sinal de alerta. Ela é um aviso de extrema acidez do organismo. É o auge da acidez, como eu chamo. Então esse era o meu caso mesmo. Você já traz uma acidez genética e os seus hábitos contribuir, ao contrário de ter os mecanismos compensatórios, você fez justamente o contrário, né? Você foi acidificando cada vez mais. Né? Então, precocemente, você chegou nesse auge de acidez que gera microcristalizações e que aí gera dores generalizadas, que é a fibromialgia, né? Mas nós vamos detalhar isso para frente. Vamos, para quem não sabe, fibromialgia é isso. Mas, então, saúde não necessariamente é ausência de doença. Às vezes tem coisas que são irreversíveis, que já chegaram num ponto, por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia, tirou um rim, o rim dela não vai voltar, mas é bom mais ainda que ela se cuide, porque agora ela só tem um filtro. É verdade. O rim filtra 160 litros de sangue por dia. Já pensou o que é isso? Nossa! Pensa quantas vezes, 4,5 litros mais ou menos de sangue nós temos. Quantas vezes o sangue passa naqueles 2 rins ao longo de um dia? Vamos repetir então. Os 2 rins juntos filtram uma média de 160 litros de sangue por dia. Você prestou atenção nisso? Os 2 rins filtram juntos 160 litros. Eu perdi um, ele vai ter que fazer todo esse processo. Vai ter que fazer o trabalho sozinho. Vai trabalhar Agora, dobrado. o seguinte, você é da época que tinha aqueles filtros em casa? Sim, de barro. A talha de barro e não tinha o filtro que a gente chamava de vela? Sim, Você chamava de vela? Fazia tempo que eu não ouvia falar eu sou sobre antiga, vela. né? Não, é que eu fazia tempo que eu não ouvia. Então, o que a gente fazia com aquela vela? Lá, esfregava ela, eu lembro que a minha avó esfregava com açúcar cristal. Que era para poder limpar os para fazer aquele atrito volta, e tirar aquele lodo, né? Ficava um lodo. Quanto mais suja era a água que você punha ali... É que vinha muita água de poço naquela época também, né? Quanto mais suja era, mais rápido o filtro sujava. Sim. Uma água limpinha, uma água tratada, e o filtro ficava lá um tempão. Aquele filtro é o rim. Hoje é até difícil explicar isso para gerações mais novas, porque eles não são da época do filtro, né? Eu tenho que pensar um filtro do carro, por exemplo, né? Boa, do óleo. O filtro do carro, você anda na poluição e tal, né? O filtro suja mais rápido. Veja, o rim filtra o sangue. Se a gente comparar lá, a vela, né, filtrava a água. A água suja, sujava mais a vela mais rápido. O sangue contaminado, intoxicado, sujo, vai sobrecarregar o rim, entendeu? Seja tendo 2 ou tendo 1, sempre vai ser prejuízo. Nós temos que cuidar da limpeza do sangue. E é a gente que cuida, o sangue não é limpo ou sujo por acaso, né? É você que cuida. Mas aí eu queria contar um negócio interessante, voltando lá naquilo que eu esqueci, que a presença de doença não te impede de reequilibrar o organismo. Você sabe que uma vez, um dos pacientes mais equilibrados, assim, dentro dos pratos que eu atendi, foi um garoto, um rapaz de 24 anos, portador de HIV. Não é esquisito? Como ele era o mais equilibrado. De quanto? 24 anos, 24 portador anos, que de HIV. havia se contaminado aos 16 anos. Olha. A família desconhecia, porque ele não quis levar, ele era o caçula, parece que de 9 irmãos, o pai já era mais idoso, a mãe também, ele não quis levar esse sofrimento para a família, então ele arcou com aquele peso de diagnóstico sozinho. Guardou para ele. Só que quando ele chegou até nós na clínica, ele já tinha, por conta própria, feito a virada da chave. Ele já tinha acordado, não é bonito? Ele, quando fez o diagnóstico e tendo que lidar com aquela situação sozinho, e numa época muito pior do que agora, porque isso tem anos atrás, ele começou a se munir de informações. Ele foi atrás de informações, se transformou num autodidata.
e ler sobre alimentação e ele mudou a vida dele completamente. Olha. Ou seja, quando ele chegou, e nós sempre fizemos, além da análise da íris, a análise metabólica do sangue, que é uma coisa bacana, né? Você vê o sangue ali, as impurezas, foi dos exames mais lindos que eu já vi. Então, um diagnóstico daquele não impediu dele recuperar o organismo, reequilibrar o organismo. A senhora está tentando me informar e passar para as pessoas, então, que esse cidadão de 24 anos, com imunodeficiência adquirida, ele conseguiu fazer com que o organismo dele se mantivesse estável. Melhor do mesmo que tendo uma doença autoimune que baixa extremamente. Tanto que os exames deles sempre eram bons, né? Que maravilha. Isso não é uma coisa muito boa da gente saber? Mas por quê? Ele, de certa forma, procurou... ele fez um método Slender sem saber, talvez. Sem saber o que né? estava fazendo. Ele incorporou muita coisa boa na vida dele. Ali o que nós fizemos foi só ajustar e consolidar as atitudes certas e acrescentar outras que vieram melhorar ainda mais, né? Mas, de novo, aquilo que eu falei, comprova a capacidade de regeneração do organismo. O organismo só... Outra coisa, nós nascemos para ser saudáveis. O organismo não foi projetado para ser doente. É a gente que deixa ele doente, agora eu tenho certeza disso. É a gente que infringe as leis, porque leis existem, né? Temos leis de trânsito. Se você desconhece a lei de trânsito, você vai ser multado, vai ter acidente, vai prejudicar o outro, né? Vai provocar acidente. Se você conhece, as coisas andam melhor. Fica mais fácil. Você tem mais segurança, você nem prejudica a si nem ao outro. E assim é o corpo. Ele tem regras, ele tem leis. Os problemas ocorrem quando essas leis são infringidas, né? Como você falou dos erros, né? Sim. Que você cometeu. Então, por exemplo, quando eu falo, voltando nos 3 porquinhos, né? Nós estávamos lá nos 3 porquinhos. Os lobos que atacam a nossa saúde. Tem muitos lobos. Você lembra de algum lá da sua época, Áurea, dos 18? De alguns. Vamos lá, vou citar assim. Eu tinha até alguma coisa que eu tinha colocado aqui que eu achei interessante, né? Hoje eu escrevi porque eu achei muito interessante guardar alguns pontos que eu não tinha falado lá atrás. Por exemplo, você dorme cedo? Não. Eu também não fazia isso. Acordava tarde? Acordava muito tarde. Tinha também aquele negócio de acordar e em vez de ir lá sentar, fazer um almoço decente, o que eu fazia, doutora? Comida fácil. Tem uma comida ali que você passa no balcão, você paga, já vem prontinha no pacote. Eu tô levando, era o chamado fast food. Como comi fast food? Né? E o pior, né? Eu já tinha aquele meu probleminha gastro que já me deixava pior, né? Mas e assim, e aquela coisa de... Principalmente uma coisa que eu notei que me fazia muito mal, mas eu achava que nada me fazia mal no final das contas. Eu sabia, mas eu fazia de conta para mim, mentia para mim mesmo, que não estava fazendo mal, que era comer à noite. Volta e meia eu ficava assistindo filme até tarde, lá meia-noite estava comendo um pratão de alguma coisa. Isso é importantíssimo, porque, de novo, as leis do organismo, né? O sistema digestivo, ele tem horário para funcionar. E ele funciona melhor até mais ou menos lá pelas 18 horas. Todo alimento ingerido a partir desse horário, ele demora mais para digerir. E se um alimento demora para digerir, ele fermenta. E a fermentação gera substâncias tóxicas, acidificantes. Então, você percebe o estrago. Às vezes uma besteira, aparentemente besteira dessa, uma coisa que você acha que é inocente, e de novo aquilo, o acerto tem que ser rotina, o erro tem que ser exceção. Não é que de repente você vai jantar fora e você está lá jantando às 9 da noite. Mas e no rodízio daqueles maravilhosos de pizza, que você se entope de tudo quanto é coisa de pizza, eu acho que não vai ser bom. Acho que não vai ser bom. A rotina tem que ser... O certo tem que ser a rotina, né? Entendi. Outra coisa que eu falo muito, e eu falo para as crianças e falo para todo mundo, é que o momento, com relação à alimentação, porque você tocou no ponto que a sua extravagância era alimentar. A minha vida toda foi comida. Então, o momento que você define saúde ou doença na família é na hora da compra.
Eu falo sempre isso. Se você tem dentro de casa o que faz mal, alguém vai comer. Você não comprou para ficar lá estocado. É verdade. Seja uma criança, seja você mesmo, né? Doeu a consciência agora. Não doeu? Então você não pode comprar. Porque eu falo assim, nós somos muito sem vergonhas. Na hora da fome, da preguiça e da pressa, se você tiver na sua frente, você é capaz de comer, mesmo consciente do mal que aquilo vai fazer. Aquilo extra gorduroso, aquilo extra açucarado, tudo, né? Não tem como. E aí, é ou não é? Você não concorda comigo? Você está com fome, você está com pressa, né? Você pega e come. Agora, se você abre a geladeira, tem iogurte natural, tem fruta, tem mel, você vai ter que se virar com o que tem. Que é o que tem, né? Obrigatoriamente você beneficiou. Isso eu falo muito com relação às crianças, né? Porque as mães têm o costume de pôr a culpa nos filhos, já viu, né? Meu filho queria comer aquele... Aí, ó, tá vendo? A doutora tá falando que não é para comer isso. Eu falo, bom, mas isso não é da alçada dele, não. Isso é de quem compra. Foi ele que foi lá no supermercado. Então, realmente, eu até entendo. As mães têm aquela história de dó, né? Fica com dó da criança. Mas nessa hora, no que se refere à saúde do seu filho, né? É a saúde dele. Não tem nada pior que uma criança doente. Quem é pai ou mãe aqui concorda comigo. Você vê um filho doente, isso é um sofrimento danado. E eu lidando com criança, presencio isso. É sofrimento duplo, né? Eu falo pelo meu filho, tem 9 anos, e aí ele estava me falando, esses dias eu achei estranho até, porque na escolinha dele ele fica no integral, então ele tem o almoço dele todo balanceado, né? Eles têm uma nutricionista. E aí nós chegamos em casa e eu falei, mas Piá, você vai comer bolacha uma hora dessa, porcaria? Ele, pai, mas eu na escola não posso comer isso. Daí caiu a ficha, eu fiquei assim, como assim? Não, pai, lá na escola todo dia é arroz, é feijão, daí tem uma carninha, às vezes tem uma salada, tem uma fruta. E você tá comendo tudo isso? Sim. Eu falei, então tá, então você pode comer essa bolacha agora, mas não é o pacote inteiro, é meio pacote. Por quê? Sim. Porque ele criou um hábito, e esse hábito saudável, exatamente. E de vez em quando ele sente a necessidade. Então eu acho que de vez em quando tudo bem, né? Eu permiti. Mas aí me deu o estalo. Eu falei, gente, ele tá também num processo muito bom. Eu não posso quebrar isso dele. Então eu tenho que dar um prazer a ele de vez em quando, mas eu acho que... E outra, existem bolachas e bolachas, né? Se você comprar uma menos mal, né? Eu compro aquelas de fibras, né? Muitas vezes. Então, mas assim mesmo elas têm eu fui ler os pacotinhos, ela tem um excesso de produtos para conservar e tudo mais, que não vai fazer bem para o organismo, sabemos disso. Né? Mas também não posso tirar dele esse pequeno prazer que nós tivemos em excesso lá atrás. De novo... A rotina. É a rotina, mas tem então, uma rotina boa, né? Então exatamente. E não deixar em estoque, né? E ele tem uma imunidade, doutora, eu vou contar. Né? Ele tem uma imunidade fantástica. Ele pegou, de repente, uma garganta, alguma coisinha, daí eu vou todo assustado nele, dá meia hora, daqui a pouco ele... Não, passou, pai, passou. Sabe, ele é assim, é incrível a imunidade que ele tem. Eu falo que é absurdo também. Aí vem lá na genética, né? Então, com certeza tem um padrão genético bom. Eu creio e está tendo também hábitos melhores. E eu deixei ele viver que nem criança. Fazia as coisinhas do natural para criar uma certa imunidade. Mas aprendendo, né, do método Slender, eu vi que também muitas coisas eu podia ajudar, auxiliar nesse desenvolvimento dele. Acaba assimilando os seus hábitos, porque é o que você... coloca na rotina da sua casa. Ele me via me alimentando de uma forma saudável, tomando um chá, né? E tomando um café sem açúcar, às vezes. Ele vai incorporar ele olhava e falava assim, pai, mas não é ruim? Eu falei, não é ruim. Experimenta. Daí ele experimentava a primeira vez, né? Na segunda ele já... eu vou tomar um pouquinho, pai. Daí ele ia pegando o costume. E tudo isso foi mudando. Então essa questão é muito interessante de ver, como a senhora falou, e ver um filho sofrer, ninguém quer. Não. E aí a gente aproveita o gancho disso para colocar hábitos saudáveis na família. Muito bom. E as mães absorvem em função do bem que elas veem nos filhos. Então, a gente estava nós estamos acompanhando você, né? Sim. Nós estamos... A fase silenciosa, você viu que você nem enxergou. Nem enxergou. Você já foi direto para... terceira fase, que é a fase dos sinais de alerta. Sabe que mais de 60% das pessoas estão
ou na terceira fase, que é a fase dos sinais de alerta, ou já no buraco. E hoje em dia, doutora, qual é a faixa etária? Tem uma faixa etária que demonstra essa passada das fases? Eu tive os meus anos, né? Eu fui com os meus anos, de acordo com o que eu vivenciei, sentindo esses alertas, não me dando conta de que eles existiam, porque eu achava natural Foi intuitivo, da minha passagem. Mas hoje existe já essa... Não é ligado à idade cronológica, não. A qualquer momento, então, como a senhora falou lá, desde pequenininho já nasce, às vezes com esses sinais e os pais não veem. Vai depender... Aí é um balanço entre a predisposição genética, né? E o cuidado que aquele organismo tem. Olha que interessante. Então, às vezes, precocemente já começam os sintomas. E isso, como eu venho dizendo, está cada vez mais comum. Mais precoce, sintomas que comuns numa faixa de idade mais avançada, né? Hoje, então, não tem um padrão de idade. O que a gente vê é que o jovem é que geralmente tem menos sintoma porque o carro é novo, né? Você compra um carro novinho, você sai correndo com ele, passa no buraco, né? Não calibra o pneu na época certa. Eu faço muito essa comparação, sabe? Pensa bem, vamos fazer essa comparação nós dois aqui. Nós dois vamos numa concessionária e compramos um carro zero. Mesmo modelo, mesmo zero, né? Mesma cor até. Aí você sai com o seu carro, coloca em garagem coberta, anda com cuidado, direção segura, calibra o pneu, põe combustível de boa qualidade, faz as revisões previstas lá. E eu pego o meu carro e faço um rally com ele, descuido das revisões, não calibro o pneu. Dali 1 ano, nós dois voltamos na mesma concessionária para trocar o carro. O que você acha? Eles vão estar na mesma condição? Não, né? Não, né? Não, né? O seu tá novo e o meu tá velho. Apesar de terem exatamente a mesma idade. Mas é o cuidado. Essa é a idade biológica. Isso aí, a idade biológica, ela mede o grau de desgaste do organismo. Então, essa comparação do carro é perfeita. Mas é muito legal, essa comparação foi muito gostosa de ouvir, porque daí eu voltei naquela comparação do nosso primeiro episódio, onde eu falei que eu me sentia com 30 anos hoje, tendo 45, me sentindo com 30, andando de bicicleta, pedalando, fazendo exercícios, nadando. Porque também se pode, né? No meio dessa trajetória que a senhora falou do carro, a senhora começar a fazer o quê? Peraí, meu carro está muito acabado, eu preciso dar um trato nele. Eu vou levar para polir, eu vou colocar os pneus novos, eu vou fazer a revisão que precisa, vou trocar o óleo, o filtro, né? E quando for vender, ele pode não estar na mesma situação também, mas revalorizar e ele vai estar, né, bem cuidado de certa forma. Exatamente. E da mesma forma, Slenderito, agora uma outra comparação. Eu tenho um carro básico, 1.0, e você tem lá um carrão, fala um carro grande aí, 2.0, sei lá, tem mais que isso, né? Tem um carro 4x4 valente. Seu carro é possante, você faz rally, estrada de terra, buraco e tudo. E eu, com o meu 1.0, cuido dele, ando devagar. Qual carro que vai estragar primeiro? Óbvio que vai ser o meu, né? Eu vou estar colocando isso. É a genética. Percebeu a comparação? Eu posso ser grande, eu posso ser forte, aparentemente. O carro 1.0 é uma genética mais frágil. E o seu é a genética mais forte. Mas o cuidado fez a diferença. Então, a gente vai vendo, depois de tantas vivências, que o que você faz com o seu organismo é soberano. É até mais soberano do que a genética. Isso já é até conhecido hoje, né? Hoje se fala em expressão genética. Você pode até trazer uma predisposição, uma tendência ou um quadro genético mesmo, mas ele só vai expressar se o terreno for favorável. E esse terreno é a gente que faz, não é um terreno fixo. Aliás, falando em terreno, você sabe que o agricultor conhece mais sobre a terra do que a gente sobre o organismo? Ele dá lição para nós sobre o organismo? Eu imagino. Quer saber sobre isso? Essa é outra coisa que eu gosto de explicar. Pode falar, fica à vontade. Imagine que você é uma árvore.
Então, você é uma árvore. Você já se imaginou aí, ouvindo? Imagina você aí, você é uma árvore. Essa árvore se alimenta por onde? Pela raiz, né? Então, ela está lá, o tronco está acima da superfície e lá debaixo da superfície está a raiz. É dali que ela traz todos os nutrientes, certo? Imagina, Slenderito, se eu colocar veneno na raiz, ou se eu pegar uma faca e cortar a raiz, ferir a raiz, o que vai acontecer com a árvore? Ela vai sentir, né? Ela sente. Ela sente. Ela vai enfraquecendo, vão secando os galhos até que ela morre, até que ela pode morrer, certo? Se nós fôssemos uma árvore, o que você imagina que são as raízes? Você é uma árvore. A raiz é o quê? Eu acredito. Isso eu desenho para as crianças, elas amam. Eu acredito que seja o que nós introduzimos no nosso organismo. É um órgão. Né? Ah, tá. Então você é a árvore e a raiz. Me pegou, doutora. É o intestino. A raiz é o intestino. Se você imaginar ali a árvore e a raiz. Eu nunca ia pensar nisso. Todos os nutrientes vêm para o corpo através do intestino, né? Então é como vem por outras vias, como a árvore também vem pelo ar através das folhas ali, da fotossíntese. Mas no intestino é que vem o que a terra oferece, certo? É onde ele é absorvido. É pelas raízes, eu troquei, pelas raízes que vem tudo que a terra oferece. E ela vai nutrir a árvore. Tá? Então, quer dizer, eu seria o agricultor jogando os defensivos que estariam na terra e o nosso organismo seria, eu estou colocando na boca alguma coisa que eu estou ingerindo, estou colocando, vai para o meu organismo e o intestino é que vai fazer a absorção disso tudo. Eu vou até completar esse quadro. Se o intestino é a raiz. E o que é a terra? Pode falar, doutora. O sangue. Eu ia ficar de novo. Então, imagina. Vocês estão vendo só? Não, só visualiza isso aí. Então, o sangue é a terra, a raiz é o intestino. O agricultor, a primeira coisa que ele faz antes de plantar é avaliar a terra. Se a terra estiver quente... Não, primeiro que ele faz é limpar a terra. É ou não é? Primeiro ele limpa, ele vai tirar ali os detritos, as sujeiras que estão naquele terreno, ele vai plantar. Passa o arado, tira as ervas daninhas, ele limpa. Segunda providência, ele vê a temperatura da terra. Se ela estiver muito quente, vai estragar a semente ou a raiz, depende do tipo de planta, né? Vai estragar ali o broto ou a semente. Então, ele refresca a terra. Ele rega ela, revolve a terra para refrescar. Terceira coisa, ele vê o pH da terra. Se a terra estiver ácida, também é imprópria para o desenvolvimento da raiz. Então, ele alcaliniza a terra. E quarta coisa, ele nutre a terra. É assim ou não é assim? Olha, a senhora falou uma coisa que foi interessantíssima, né? Porque nós voltamos naquela questão da acidez de novo, né? De novo. Então, ele faz as 4 colunas da saúde. Ele faz com a terra o que a gente deveria fazer com o corpo, né? Aí ele planta e a árvore vai ser bonita. E a terra está nas mãos dele tornar a terra imprópria ou adequada para aquela semente, para aquela planta, para que ela dê bons frutos, né? Para que ela cresça. Não está só na semente, está ali e ela brotar. Não é na semente, exatamente. Assim é o corpo. O sangue, a qualidade do sangue também depende da gente. É a gente que mexe com a qualidade do sangue, até com a irradiação do sangue. O sangue tem irradiação. Através do que você faz, através das suas escolhas, através do ar que você respira, através dos alimentos que você ingere, através dos pensamentos que você tem. Não é incrível isso? Pensamentos. Aqui o livro, ó, o hormônio, até trouxe ele aqui. O hormônio nosso de cada dia na química da emoção mostra que você tem pensamentos negativos. Mostra de novo aqui, deixa eu ler lá. O hormônio nosso de cada dia na química da emoção. Então, por exemplo, a mágoa, a raiva, o medo,
desencadeia uma cascata de reações químicas e neurológicas que vão prejudicar o organismo. Agora, sentimentos, o positivismo, né? A alegria, o sorriso. Acredito muito nisso. E isso daí, então, não é uma coisa psicológica, é uma coisa neuroendócrina, né? Desencadeia reações no organismo que vão ser favoráveis para a saúde. Olha, né? que interessante. Essa história de comparar com uma árvore, você não acha que isso elucida? Gente, então o sangue, você sim. é capaz de mudar a composição do seu sangue. Então, os pensamentos, os convívios, o ambiente que você frequenta. Isso a gente sabe. Se você frequenta um ambiente tóxico, isso interfere. Você já fica pior. Tóxicas. Pessoas tóxicas, ambiente, alimento, né? Uhum. É quando no L do Slender, que eu falei lá no primeiro episódio, né? Voltando para você aí, se você quiser entender o que significa Slender e de onde veio o nome aqui do nosso convidado, Slenderito, dá uma olhadinha lá no primeiro episódio, você vai entender certinho o que cada letra significa. O simbolismo profundo do nome Slender, que não é apenas esbelto, né? E aí o L lá do Slender é libertação. Esse é um passo importante nessa trajetória que você está percorrendo de reequilíbrio orgânico, de rejuvenescimento biológico, que é se libertar de tudo que prejudica o seu organismo. E eu vou completar. Não tenha dúvidas de que isso faz total diferença na vida de um ser humano. Seja eu que passei por esse processo, ou seja você. Fazer isso, fazer essa desintoxicação principalmente, né, dessas coisas que você vive no dia a dia, elas vão transformar a sua vida de uma forma incrível. Esse é só um dos exemplos que eu tenho aqui, né, que andar com o capacetinho, pedalando para cima e para baixo, esse processo me deu. Eu não fazia mais nada disso, estava altamente sedentário, e aos 45 anos, hoje eu posso falar para você e vou repetir, como eu já falei lá atrás no primeiro episódio, eu me sinto com 30, talvez até menos, né? Mas se eu falar isso, você vai dar risada. Porque não dá, porque a aparência já não ajuda muito, mas é claro que mudou muita coisa, melhorei muito. Agora, você que está do outro lado, tem alguma dúvida ainda? A doutora vai tirar todas elas. É isso aí. E tudo começa nas escolhas. Esse é outro ponto. Tem conceitos chaves que eu quero que quem está nos ouvindo fixe, até anote. A escolha, tudo começa na escolha. Quando eu falei no supermercado, a saúde da família começa na compra do supermercado. É onde você escolhe o que eu vou pôr dentro da minha casa. Olhou o produto, viu que ele faz mal, larga na prateleira. Não leva para dentro de casa. E é simples, né? É você que decide isso. Então, tem um exercício que eu faço com os meus pacientes que é fazer uma coluna mesmo das escolhas e aí ele vai trocando. E no fim, você tem um dia predominantemente saudável, né? Você faz uma avaliação no final do dia e você vê, hoje eu construí saúde ou construí doença. Que legal. Aí é bacana isso, porque a gente precisa, às vezes, monitorar a si próprio. Exercitar isso, né? Exercitar isso. E isso vai sendo tão exercitado que passa a fazer parte naturalmente da vida, né? E esse poder das escolhas é uma coisa fabulosa. Ela define destinos, né? Agora, tá curioso em saber mais alguma coisa? Doutora, temos um próximo? Teremos sempre, né? Próximo, nós vamos completar a sua jornada, né? Por hoje, eu acho que a gente concluiu o nosso tema. Com certeza. Obrigado pela sua presença novamente. Eu agradeço de novo. Para você que está aí nos acompanhando, toda a minha gratidão. Não se esqueça que quem tem saúde tem tudo. E eu quero aproveitar para agradecer esse ambiente lindo, essa equipe maravilhosa que nos permite esse conforto, esse ambiente descontraído, né? Que é a equipe da DigiWin. Obrigada, minha gratidão para vocês. Agradecido mais uma vez e até a próxima. Até a próxima.